E aí galera, espero que estejam bem. Professor Douglas novamente aqui, hoje trazendo algumas resoluções de exercícios sobre velocidade média. Vamos à primeira? Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Qual foi a velocidade média de Alonso em seu passeio? Beleza, aqui a gente tem uma distância, percorrida por ele. A gente tem também o tempo que ele demorou para percorrer essa distância e algumas sugestões em quilômetros por hora. Bom, a distância está em quilômetro, o tempo está em hora, não preciso converter nada, é só calcular a velocidade média. Como que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é sempre anotar o que o problema dá para que a gente consiga visualizar mais fácil. Então, o deslocamento é de 120 km, o tempo é de 2 horas e eu posso já jogar isso daqui na expressão da velocidade média. Que expressão é essa? Vocês lembram? A velocidade média de um corpo, gente, vai ser o deslocamento, ou a distância percorrida por esse corpo, dividido pelo tempo que ele levou para percorrer esse espaço. Tá? Nesse caso, como é que fica? Bom, nesse caso, a velocidade média de Alonso vai ser 120 km dividido por quanto? Por 2 horas, Posso colocar entre parênteses aqui para a gente poder enxergar melhor. E como que nós fazemos essa divisão, gente? 120 km dividido por 2 horas. Bom, 120 dividido por 2 é 60, Se 12 dividido por 2 é 6, com mais um zero aqui, 60. E quilômetro por hora? Aí são unidades completamente diferentes, Não tem muito que eu possa fazer. Então, vou anotar aqui, quilômetro por hora. Beleza? Essa daqui foi a resposta que eu achei para o problema. Então, 60 km por hora. Vamos ver se tem alguma igual lá? Bom, 70 km por hora não, 80 também não. Aqui, 60 km por hora. E aí, vocês tiveram alguma dificuldade nessa, gente? Qualquer coisa deixem nos comentários aí. Mas essa foi relativamente simples, Eu não precisei converter nenhuma unidade, simplesmente jogar na expressão da velocidade média. Beleza? Vamos para a próxima. Após a cobrança de falta, a cobrança de uma falta em um jogo de futebol, uma bola viaja a uma velocidade constante de 43,2 km por hora. O que é uma velocidade constante? É uma velocidade que não muda, Então, ela está sempre a mesma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida pela bola. Ok, eu tenho a velocidade dela, que é sempre a mesma, então nem preciso calcular a velocidade média nesse caso, Sempre a mesma velocidade. E temos o tempo em que ela ficou no ar, até alcançar a rede. Temos algumas sugestões também de distância percorrida, de resposta, e essas respostas estão em metro. Aí já deu problema com a velocidade que eu tenho, A velocidade que eu tenho está em quilômetro por hora. Como que eu faço a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo? Vocês lembram? Bom, vamos lá. Nessa questão aqui, o primeiro passo vai ser sempre anotar o que o problema dá pra gente. Então, a velocidade sempre de 43,2 km por hora, ok? E o tempo de 3 segundos. Então, eu quero converter essa velocidade para metro por segundo, para que eu consiga trabalhar com esse tempo aqui em segundos e achar um deslocamento em metros, que foi o que o problema me pediu. Como que eu faço essa conversão? Bom, lembre-se daquelas conversões que a gente discutiu, que a gente multiplica ou divide por 3,6, vocês lembram? Se eu tenho alguma velocidade em metro por segundo e eu quero transformar ela em quilômetro por hora, eu multiplico
esse valor por 3,6. Da mesma forma, se eu tenho uma velocidade em km por hora, que é o nosso caso agora, e eu quero transformar em metro por segundo, eu divido esse valor por 3,6. Por que 3,6, gente? Vocês lembram? Bom, quilômetro, gente, é a mesma coisa que eu dizer 1000 metros, tá? Quilômetro, então 1000 metros. E uma hora representa 360 segundos, que são 60 minutos, né? Cada minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 60, 360. Se eu dividir 1000 metros por 360 segundos, eu chego nesse valor. É por isso que é 3,6. Tá? Então, quilômetro por hora para metro por segundo, vou dividir por esse valor aqui. O que a gente acha? Bom, eu tenho 43,2. Tá? Vou dividir por 3,6. Se vocês colocarem na calculadora ou calcularem na mão, vocês vão chegar no valor 12. 12 o que, gente? 12 metros por segundo, que foi para isso que eu converti. Né? Ah, beleza. Então agora já tenho aqui o que eu preciso para calcular esse deslocamento em metros. Vou até substituir aqui 12 metros por segundo. Agora tá bonitinho, ó. Segundo aqui, tem 1 metro aqui. No final vai sobrar 1 metro ali embaixo. E como que eu calculo o deslocamento agora, a distância percorrida? Eu posso usar a mesma expressão da velocidade média, né? Então, velocidade média, ela vai ser o deslocamento dividido pela diferença de tempo. E se eu preciso do deslocamento, eu posso simplesmente isolar ele. Né? Assim como vocês isolam o x lá na matemática, sabe? Simplesmente passar esse tempo para o outro lado, multiplicando, porque aqui ele está dividindo, né? Beleza? Então, vai ficar dessa forma aqui. A diferença de tempo, multiplicando a velocidade média, vai ser igual ao deslocamento. Nesse caso, nem preciso chamar de velocidade média, né? Porque a velocidade é constante em todos os pontos, como a gente discutiu, né? Esse 43,2 km por hora ou 12 metros por segundo. Então a gente pode chamar simplesmente de velocidade. Eu só inverter esses dois lados para que a gente consiga ver melhor. Então o deslocamento vai ser igual a diferença de tempo vezes a velocidade. E nesse caso, gente, bom, vou colocar até entre parênteses aqui para a gente conseguir distinguir bem. Qual é a diferença de tempo? 3 segundos. 3 segundos que a bola ficou no ar. Multiplicando o quê? 12 metros por segundo, né? Que é a velocidade constante da bola. E como é que eu faço essa multiplicação? Bom, 3 multiplicando 12 dá 36, né? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, então 36. Segundo multiplicando metro por segundo. Deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Bom, quando a gente multiplica o valor por 1 sobre o mesmo valor, né? No caso, pensem que, deixa eu colocar aqui embaixo, eu tenho segundo vezes metro dividido por segundo. Quando eu tenho essa operação aqui, segundo é o mesmo valor tanto em cima quanto embaixo. Eu posso simplesmente cortar o que está embaixo com o que está em cima, né? Porque é o mesmo valor. Se eu divido 2 por 2, vai dar 1. Se eu divido 5 por 5, também vai dar 1. 5 dividido por 5. Então, nesse caso aqui, vai sobrar apenas 1 metro. Correto? Deixa eu mudar de cor aqui. Porque eu posso cortar segundo com segundo. Mesma coisa aqui em cima. Eu posso simplesmente cortar o segundo com o segundo que está dividindo aqui. O segundo que está multiplicando com o segundo que está dividindo aqui. Então, cortando esses dois, sobra apenas 1 metro, 36 metros. Beleza? Posso até substituir aqui já. 36. Esse foi o valor que eu achei. Agora a gente precisa ver se ele está certo, né? Se tem essa opção lá no problema. Então vamos lá.
Olha aqui, já está na alternativa A, 36 metros. Beleza, gente? Lembre-se que é importante a conversão de unidades, tá? Ah, professor, mas eu podia então converter esse segundo para hora e esse metro para quilômetro para poder usar esse 43,2? Podia sim. Aí nesse caso, se você convertesse segundo para hora e aqui para quilômetro, você acharia uma resposta em quilômetros e depois teria que dividir por 1000 para poder chegar em metro. Então teria um trabalho bem maior do que simplesmente converter a velocidade. Então lembre-se daquele 3,6, né? Beleza? Agora vamos para a última questão. Partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros e chega na posição final de 10 metros após 5 segundos. Qual a velocidade escalar média do veículo para efetuar esse percurso? Ok, então ele saiu do instante 0 e foi até o instante 5 segundos, estou trabalhando com segundos, e ele saiu da posição 60 metros até a posição 10 metros, estou trabalhando com metro por segundo, né? Tem aqui metro por segundo também, beleza, não preciso fazer nenhuma conversão. Qual é a velocidade escalar média? O primeiro passo é sempre pegar os dados que o problema está dando para a gente. Nós temos aqui o tempo, né, de 0 até 5 dá 5 segundos, né, 5 menos 0, e nós temos também duas posições, né, uma posição inicial de 60 metros e final de 10 metros. Vou deixar isso anotado aqui para que eu não esqueça, né, posição inicial de 60 metros, final de 10 metros e um tempo de 5 segundos. Bom, a gente já está careca de saber, né, farto de saber como é que a gente calcula um deslocamento. Um deslocamento ele vai ser sempre a posição final menos a posição inicial, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter a posição final de 10 metros menos uma posição inicial de 60 metros. Então, nesse caso, a gente já sabe que o deslocamento ele vai ser menos 50 metros. Beleza? Já até deixei aqui, ó. Ok? E sabemos também que o tempo ele vai ser 5 segundos, né? A gente pode também calcular essa parte. O ΔT ele vai ser o tempo final, que é 5 segundos, menos o tempo inicial, vai ser igual a 5 segundos. Nenhum problema quanto a isso. Bom, nós já temos todos os dados, tá? Esse aqui é o movimento que o carro está fazendo. Nós sabemos que ele está indo do ponto 60 metros até o ponto 10 metros. Beleza? Como que eu calculo a velocidade média? Da mesma forma que a gente calculou das outras vezes, né? Então, a velocidade média desse carro vai ser o deslocamento dividido pela diferença de tempo, que nesse caso vai ser menos 50 metros dividido por 5 segundos. Tá? Beleza? Então, menos 50 dividido por 5. Bom, a gente tem um mais escondido aqui, né? Menos com mais dá menos, né? E 50 dividido por 5 dá 10, né? Então, menos com mais menos, 10. Metro dividido por segundo. São unidades completamente diferentes, né? Eu não consigo fazer nada. Então, vai ficar simplesmente metro por segundo. Ah, professor, mas como assim uma velocidade negativa? Ele está andando de ré? Não necessariamente, pode ser. Nada impede. Mas uma velocidade negativa quer dizer que ele está indo na direção negativa do eixo. O que é a direção negativa do eixo? Né? Ou posições negativas em um eixo. Bom, se esse eixo ele continuasse, deixa eu tentar desenhar aqui, vai ficar um pouquinho torto, mas é só para que nós consigamos visualizar. Aqui. A partir do zero, à nossa direita aqui, nós temos os números positivos.
né? 10 metros, aqui tem 20, 30, 40, até 60 metros. E à esquerda do nosso zero, nós teríamos os números negativos. Então, o movimento que vai na direção negativa do eixo, ele está indo da direita para a esquerda do meu eixo, ou simplesmente indo da parte positiva do eixo até a parte negativa do eixo, que eu representei como essa flecha aqui, ó. Beleza? De 60 até o 10 ele está indo na direção negativa do eixo. Deu para entender, gente? Bom, vamos ver se a minha resposta está certa. A não é aqui, é a alternativa B. Opa, esqueci de mudar vocês de tela. Alternativa B, menos 10 metros por segundo. Beleza? Então, o que a gente viu hoje, gente? Vamos voltar lá para a primeira questão. Bom, na primeira questão, a gente trabalhou com um movimento simples, né? Ele deu os dados já nas unidades que a gente precisava calcular a velocidade média. A gente só precisou colocar na expressão da velocidade média e calcular. Tá? O segundo já nos pediu uma atenção maior para unidade, né? Para as unidades de medida desses dados que ele nos deu. Ele pediu uma resposta em metros, só que a minha velocidade estava em quilômetros por hora. Então, nós precisamos converter essa velocidade para metros por segundo, para que nós possamos calcular, junto com esse tempo que ele nos deu em segundo aqui, um deslocamento em metros. Beleza? E essa última nos deu essa atenção maior aqui para esse ponto negativo, né? Essa velocidade negativa, né? Que não quer dizer que que o carro está andando de ré. Pode ser que esteja, né? Nada impede. Mas isso quer dizer que é um movimento orientado para posições negativas nesse eixo, né? Para o lado negativo do eixo que a gente usa do sistema de coordenadas. Beleza, gente? Então, se tiver ficado alguma dúvida sobre qualquer questão, ou até alguma dúvida a par, coloquem nos comentários, tá? Que a gente vai responder. Por enquanto, agradeço a audiência, um ótimo dia, uma boa semana. Um abraço, galera!